Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso online de autoconhecimento, nosso curso de primeira Câmara online. Estamos na Câmara Básica, nessa fase, nessa etapa chamada Câmara Básica, na lição número 13. Hoje, evolução, involução e revolução, dando continuidade aos nossos estudos, como você já está acostumado, acompanhando e formando essa sequência que vai nos ilustrando, nos explicando e nos compondo uma imagem do que é a gnosis e do que são esses conhecimentos que se conectam e formam um entendimento amplo do gnosticismo. Então vamos falar dos nossos conteúdos. Inicialmente vamos fazer uma breve recapitulação da lição 12, a árvore genealógica das religiões. Logo vamos entrar no tema da evolução, involução e revolução, falando das leis da criação. Nós vamos tratar de leis da metafísica hoje. E especificamente essas duas leis, evolução e involução, como é que funciona, o que evolui, o que involui. Vamos entrar na roda do samsara, a roda do ciclo das existências, mostrando como que isso funciona, como é que a essência vai tendo sucessivas existências e o que acontece para que ela possa ter um aprendizado. Logo então, a revolução, que é a oportunidade do despertar da consciência no meio desse processo da natureza. E os três fatores da revolução da consciência, que são aqueles fundamentos para produzir a revolução, como você já conferiu em outras lições. As práticas, continuamos com as anteriores, citamos as anteriores e vamos trabalhar hoje na concentração. Certo, pessoal? Muito bem, então, falando um pouco ali da nossa lição número 12, nós vimos que todas as religiões estão interconectadas, existe algo comum, e que esse elemento comum entre todas as grandes tradições e religiões é a experiência direta que aquele profeta, aquele mensageiro teve. E ele encontrou ali princípios eternos, princípios cósmicos, chamamos de princípios religiosos. E ele então adotou uma forma religiosa para transmitir aqueles princípios, certo? De tal maneira que as tradições religiosas têm formas diferentes, mas todas se referem aos mesmos princípios, né? Lembra disso? Perfeito. Então, e a gnosis contemporânea de Samael Aun Weor, de hoje em dia, é a síntese desses princípios, é a forma mais resumida, objetiva, sintética de explicar e transmitir esses princípios que permitem a nós fazer um trabalho espiritual e também permitem a nós entender, interpretar símbolos, ensinamentos das grandes religiões, porque olhando as formas, se a gente conhece os princípios, a gente consegue identificar os princípios que estão por trás das formas, né? Isso que é o interessante. Então, existem vários estudos de mitos e de religiões comparadas nos materiais de Samael Aun Weor. Bom, então aí vai ter uma questão interessante que eu gostaria de colocar para ver se você conseguiu visualizar e concluir isso. É uma conclusão interessante de que, frente a isso, das religiões, dos princípios e das formas e da síntese que Samael faz, nós vamos ter que... O que é a gnosis? Nós vamos ter três diferentes significados ou enfoques da palavra gnosis. O primeiro deles se refere àquela sabedoria que não tem como passar de um para outro, porque é uma sabedoria que está na consciência de cada pessoa, uma sabedoria do ser de cada pessoa, né? Então essa é a autognosis, é o mistério que só cada um pode alcançar. Então temos gnoses com esse significado, da sabedoria que está dentro. Perfeito? Mas também nós temos a palavra gnosis para nos referir ao ensinamento de Samael. É um ensinamento, né? Já é uma forma.
porque tem uma estrutura, uma linguagem que ele elaborou. Então também a gente usa o termo gnosis para falar do ensinamento que ele deixou. Então esse está nos livros. E também usamos o termo gnosis para falar da instituição em si, da escola de autoconhecimentos, que é a gnosis hoje em dia, né? Que a gente fala que está estabelecida em mais de 110 sedes no Brasil e em mais de 30 países no mundo. Então, visualizaram que às vezes a gente fala, eu vou na gnosis, e ele está se referindo a uma sede. Ou eu vou estudar gnosis, ele está se referindo aos ensinamentos de Samael. Ou eu vou encontrar a gnose dentro de mim. Aí ele está se referindo à gnose como sabedoria. Então é importante a gente ter essa clareza de que nós usamos esse termo para essas três funções diferentes. Não é que tenha um problema, simplesmente que é importante que a gente entenda, visualize, para poder saber a cada momento do que é que nós estamos falando, certo? Às vezes a gente fala da gnose como essa sabedoria interna de cada pessoa, outros momentos a gente fala como parte do ensinamento de Samael, né? Muito bem. Então vamos entrar no tema da evolução, involução e revolução. Você vê ali leis da criação. Essa é a nossa ideia agora de desenvolver bem a questão das leis. Nós vamos ter um ciclo de temas da metafísica, que já são leis além da física tridimensional, falando de uma física mais elevada, leis da metafísica. Na gnose nós estudamos tanto as leis físicas quanto as além da física tridimensional. A criação se dá como um todo, não apenas no visível ou apenas no invisível, é tudo conectado, né? Então nós vamos falar de leis da criação, vamos colocar aqui nesse ciclo da metafísica as lições 13, 14, 15 e 16, é um ciclo que vai se complementando e é muito importante você estudar tudo certinho, ler os materiais, acompanhar, para que possa ter o entendimento desse bloco de estudos da 13 a 16, tá? Então vamos lá. Leis da criação. Um adendo aqui, que é sobre a ética que nós temos no Instituto. Ética que nós temos na Gnosis. Vejam só. Nós vamos falar de leis que são ou estão de acordo com o ensinamento de Samael, com a leitura que Samael faz da história, da realidade, e ele ensina um sistema gnóstico. É importante saber que nós respeitamos completamente todas as linhas de pensamento, todas as religiões, todas as filosofias, culturas, etc. Porque quando a gente vai tratar de leis, inevitavelmente a gente vai acabar encontrando diferenças entre o que são essas leis colocadas pela Gnosis e colocadas por alguma outra escola, por alguma outra religião. E por isso vemos como necessário colocar esse parênteses, que o nosso objetivo não é de nenhuma maneira discordar, né, ou competir, ou querer corrigir outras escolas, né? Nós vivemos numa sociedade bem diversa, culturalmente falando, e é importante, né, que cada pessoa possa escolher aquele ensinamento que mais faz sentido para ela. Todas as grandes escolas, religiões, filosofias cumprem seu papel e são respeitáveis. Então, é importante lembrar isso, né? A gente aqui está estudando leis segundo a leitura da gnose, segundo o sistema gnóstico, mas nós não estamos impondo essas leis e nem colocando isso como uma afronta contra nenhuma outra escola, instituição, né? A diversidade é uma riqueza, né, da sociedade, e nós respeitamos todas as escolas, religiões, linhas de pensamento, né, todas as raças, opções de vida, de cultura, etc. Então, isso é importante. E aqui, claro, nós nos damos ao direito de estudar
o que é o ensinamento gnóstico, né? Sem entrar no desrespeito a ninguém, mas sim entendendo que a gnose interpreta de uma maneira e a gente, dentro dessa interpretação que Samael nos colocou, vamos desenvolver os nossos estudos. E estamos apresentando isso a você, a cada um, para que você veja se faz sentido para você, se você vibrou com esse caminho, seja bem-vindo. E se por alguma razão é algum outro caminho também, seja feliz nesse outro caminho, né? Mas aí você pode também utilizar algo da gnose que sinta que é útil para você. Certo, pessoal? Então, vamos lá. É importantíssimo isso, né? Respeito a todas as linhas, a todas as culturas, todas as crenças, né? A crença é algo muito forte. Aqui a gente fala de religiosidade, então tem que ter esse respeito a todas as crenças. Bom, dito isso, vamos estudar leis da criação desde a ótica gnóstica. Falando então de leis mecânicas da natureza, que são a evolução e involução. Tá, ficou um pouco pequenininho ali, né? Evolução e involução. São leis da natureza. Quer dizer que elas acontecem automaticamente, é isso que queremos dizer como mecânicas, é um mecanismo, é uma engrenagem que vai acontecendo, um processo da natureza. Então, vejam ali esse desenho daquela florzinha que vai nascendo, cresce, desabrocha e depois ela vai se desfazendo e chega à sua morte. Isso é um exemplo de evolução e involução. Tudo na criação nasce, cresce, vai evoluindo, chega ao máximo e depois decresce, vai envelhecendo e morre. Esse é um ciclo da natureza. Essas duas leis, evolução e involução, são leis cíclicas da natureza. Quer dizer que tudo que está aqui na natureza está sujeito a essa lei. Tudo. Todos os seres, todos os vegetais nascem, crescem, se desenvolvem, dão seus frutos, se reproduzem e vão também decrescendo, enfraquecendo, envelhecendo, morrem. Todos os animais nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, chegam ao topo, vão decrescendo, enfraquecendo e morrem. Todos os seres humanos, se a gente olhar as etapas da vida, da criança, o jovem, etc., a maturidade e tal, vai chegando a velhice, vai perdendo forças, vai envelhecendo, morre. Então, quando falamos na gnose de evolução e involução, estamos falando dessas leis do ciclo natural da vida, a que tudo está sujeito. Tudo que está vivo, todas as formas de vida, todos os organismos que temos aqui no planeta estão sujeitos a isso. Nos ensina Samael Weor que as próprias civilizações também estão sujeitas à evolução e involução. O que foi o grande Império Romano, poderosíssimo, que durou centenas de anos, involuiu, morreu. Não existe mais o Império Romano. O que foi o Egito Antigo, que também durou centenas ou milhares de anos, e depois involuiu também, se desfez. O que foi o Império Persa, poderosíssimo, e também se desfez. O que foram as civilizações astecas, maias, também se extinguiram. Então isso é um processo de tudo que está aqui na criação, na terceira dimensão. Evoluir, involuir. Quem leva esse processo, quem impulsiona isso é a própria natureza, não é a gente. A própria natureza vai empurrando para que aconteça a evolução, a involução. Veja, por exemplo, uma pessoa consegue impedir de envelhecer? Ela consegue parar o tempo? Ela não consegue. Então, desde que ela nasce, inevitavelmente ela vai evoluir crescendo
e vai chegar a um topo, ela vai evoluir decrescendo, não tem o que fazer, não tem como parar isso. Talvez alguns de nós quiséssemos, né? Só evoluir. Mas será que seria possível isso? Como será que alguma coisa só crescesse? Uma pessoa que só cresce. Uma árvore que só cresce. Não seria isso parte do que chamamos natural? Não seria parte da natureza. Então, a natureza funciona assim. Tudo cresce, se desenvolve, depois evolui e morre. E esse é o processo ao qual todos nós estamos aqui sujeitos como seres vivos, certo? Então tá, acredito que isso está bem visível. E aí nós vamos ver como que se dá o processo da essência no meio disso tudo. Porque aqui a gente está falando da vida como a parte orgânica, né? Se vocês lembram naquele tema do caminho e a vida, que a gente tinha aquela linha, né? Aqui estava a vida e aqui estava o caminho, né? E a gente dizia que a vida em si não leva a essência ao seu desenvolvimento, a sua realização. A vida mecanicamente, automaticamente não leva. É necessário um esforço. Então, justamente aqui nós vamos ver a mesma coisa. A evolução e a involução são processos que acontecem na nossa vida orgânica, e a gente tem que ver então o que acontece com a essência nesse processo e como é que ela pode chegar ao seu desenvolvimento, né? Então vamos avançar aqui e vamos colocar esse símbolo, esse desenho que talvez você já tenha ouvido falar. Essa é a chamada roda do Samsara, que está presente no hinduísmo, no budismo. Ela é bem famosa no budismo, né? Mas a doutrina em si do Samsara, da reencarnação, dos nascimentos, está também no hinduísmo. Então, ali tem um conceito ali que sintetiza, é um fluxo contínuo de renascimentos através dos reinos. Quer dizer que nós vamos nascendo muitas vezes nesse planeta através de diferentes corpos, diferentes tipos de vida. E para que a nossa essência vá aprendendo. Essa doutrina da reencarnação, dos muitos nascimentos, foi ensinada na Índia, no Tibete, culturas antigas na Grécia também. Pitágoras ensinou sobre isso, o grande filósofo Pitágoras. E aqui Samael Weor resgata esse ensinamento e nos coloca de uma maneira objetiva e simples para a gente poder entender. Aproveito para dizer, sobre a reencarnação especificamente, a gente vai falar na lição número 15, para tratar em detalhes do conceito. Mas aqui nós vamos falar de múltiplas existências para enfocar o que é que acontece com a essência ao longo das existências, tá bom? Então é um tema em diversas etapas mesmo, né? Vocês têm que ter um pouquinho de paciência até que tudo vai se complementando aula após aula. Tudo bem. Então, esse fluxo contínuo de renascimentos através dos reinos. Vamos aqui utilizar um desenho, um diagrama, que a gente está acostumado a usar na Gnosis para poder explicar isso. Vão me acompanhando, né? Para que a gente vai utilizar cada um daqueles termos ali no momento certo. A nossa essência saiu lá do absoluto. Lembra do tema número 5, Luz, Calor e Som, que fala de Deus recolhido numa noite cósmica. Aí de repente vem o dia cósmico, começa uma criação. Lá estávamos todos unidos em uma coisa só, que era Deus. O grande Pai eterno, cósmico, comum. E de repente, como se ele fosse um oceano, e cada um é uma gotinha, esse oceano se expandiu, o universo se expandiu, e cada gotinha foi criando um ser, né? E então esse ser desdobrou de si uma alma, desdobrou de si uma essência, e essa essência é cada um de nós. Pois é, só que vamos ver o processo que levou para a gente chegar até aqui.
a essência nossa ingressa no reino da natureza. Ingressa na natureza, vamos supor, ela estava nas dimensões superiores. Aí ela vai entrar aqui nessa forma que a gente conhece da criação, que é o planeta com seus seres vivos. Ela vai ingressar no processo do planeta, certo? No ciclo do planeta, a essência de cada um de nós. Então veja lá, por onde a essência entra? Ela começa o seu processo ali embaixo, onde está escrito mineral. Estão vendo ali? Porque é um ciclo. Vocês estão vendo duas flechinhas, sobe por um lado e desce pela outra. Então o começo é ali embaixo. Aquilo do 3.000 ciclos, daqui a pouco eu explico. O importante é ver aquele ponto ali, mineral. Ali começa. Quer dizer que a nossa essência, que ela é espiritual, ela vai começar a aprender o funcionalismo da matéria. Ela não conhece o que é a matéria. Ela não conhece o que é a vida. Ela não conhece o que são as moléculas. Não conhece o que são as células, os átomos. Ela não conhece. Ela vem de uma realidade espiritual que é diferente, superior. E então ela vai ter um aprendizado através da vida na matéria. Ela vai ter que viver dentro da matéria para ela aprender da matéria. Vejam que interessante, a essência. Porque lá ela não tem matéria. Ela é como uma energia, o espiritual. De repente ela vai ter que nascer dentro da matéria. Nós aqui, dentro desse corpo, é uma essência dentro da matéria. Só que antes de chegar direto no corpo humano, que é super complexo, a essência passa por outros tipos de elementos da vida mais simples. Então ela começa pelos minerais. Veja que coisa interessante. A essência começa vivendo dentro de minerais, pedrinhas, pode ser partículas minerais, de cobre, de ferro. Então ela vai viver dentro de uma pedrinha, um pedacinho de cobre. E ali a essência vai ter uma experiência de como é o átomo, como é a molécula desse elemento, da pedrinha. Que já é, de certo modo, um ser vivo. De certo modo, é parte da vida do planeta. Não naquele conceito de ser vivo que a gente tem, de que se alimenta e, né, da escola, da ciência oficial. Mas, esotericamente falando, segundo a gnose, a pedra também é um ser vivo. Então a gente já está, a essência, né, já está aprendendo processos químicos, processos ali do átomo, da molécula, da estrutura daquele corpo, digamos. O corpo da pedra é a pedrinha. Ele está aprendendo. E os minerais cumprem uma função no planeta, né? Tanto para a natureza quanto até para o nosso organismo. Tanto é que a gente tem que se alimentar de magnésio, de zinco, de fósforo. Né? Se a gente ficasse sem cálcio, a gente teria problemas. Então, esses minerais cumprem funções. Imagina nos nossos ossos, o cálcio que fortalece os ossos. Querendo ou não, esses processos químicos são um trabalhinho que essa essência já está aprendendo a fazer. Isso a gente vai estudar mais adiante, quando a gente estudar os elementais da natureza. A gente vai ver o papel, a missão que cumprem minerais, vegetais, animais para o planeta, para a humanidade. É muito interessante. Mas aqui seria muito extenso se a gente fosse se dedicar a esses detalhes. Então, a essência está aprendendo do reino mineral, a ciência do reino mineral.
e vai ter uma existência em uma pedrinha, um pedacinho de cobre, por anos e anos, dezenas, talvez centenas de anos ali, vai aprender um pouquinho. Até que um dia ela vai, entre aspas, morrer, porque ela vai embora daquele pedacinho de cobre. E ela vai nascer num outro pedacinho de ferro, vamos dizer. Esse nascer, entre aspas aqui, porque é um processo que não corresponde bem ao que a gente conhece como nascimento. Mas ela vai ingressar, né, para ter uma experiência dentro de um pedacinho de ferro, digamos. Aí ela vai ter um outro aprendizado, os processos químicos do ferro, moléculas, átomos do ferro, a estrutura molecular, etc. Então, aquele ferro cumpre com um papel para a natureza. A gente também precisa se alimentar com o ferro, né? Algo ele faz no corpo e no planeta. E então, a nossa essência vai ter mais um aprendizado, que vai durar um tempo, tudo é cíclico. Assim como terminou o ciclo da vida dentro do cobre, vai terminar o ciclo da vida no ferro, aí vai passar para um outro mineral, podia ser o zinco. Nem todos são metais, né? Poderia ser uma pedra, poderia ser uma ametista, uma pedra. E assim vai tendo um ciclo e outro, e outro, e outro. Quer dizer, muitas vidas dentro de diferentes minerais aprendendo algo dali. Até chegar num mineral mais nobre, a ametista é super nobre, uma pedra, imagina um rubi, um diamante, super nobre. Desde elementos bem simples até elementos mais complexos, porque ela está passando por um aprendizado sequencial. E quem é que ensina? Interessante. A natureza tem seus professores, e ali vocês veem na nossa lâmina que apareceu, devas da natureza. Os devas são como anjos que vão ensinando a essência a aprender ali. Mais adiante, lá no estudo dos elementais, a gente vai desenvolver melhor isso. Mas são como professores que vão coordenando a essência naquele aprendizado das moléculas ali, daqueles elementos onde ela está vivendo, certo? Então, a essência vai sendo conduzida até que chega um momento que ela conclui, tudo é cíclico, e ela conclui o mineral completo ali. Passou por vários tipos de minerais, por centenas ou até milhares de anos. Até que chega uma hora que ela qualificou, ela passa de ano. Vamos fazer uma comparação com uma escola. Ela quer muito passar de ano porque ela quer ver o que vem depois. Ela quer se libertar, ela sabe que outros seres vivos têm muito mais liberdade que ela dentro da pedra e tem outros aprendizados. Então ela passa de ano, ela tem suas qualificações, suas avaliações também, porque ela tem que aprender, compor as moléculas certinho, ela tem que conduzir aquela pedrinha. Então, aí ela vai passar para o reino vegetal, e ali ela é conduzida por outros devas do reino vegetal. De repente ela vai ter uma primeira existência num matinho de grama, uma plantinha ali, uma folhinha. E ali ela já vai ter, é super simples, pequenininho, mas ela já vai ter um outro aprendizado. Esse aprendizado da essência, ela, por exemplo, começa a respirar. Ela troca oxigênio com o mundo de fora, ela respira, ela faz a fotossíntese. Ela aprende a se alimentar. Ela puxa nutrientes da terra. Então, ela já recebe a luz, tem que canalizar a luz. Então, ela passa para um nível mais complexo da vida. Porque já podemos dizer que o vegetal é um organismo, né? É um organismo celular bastante mais complexo do que os minerais, que ainda não são organismos como tal, né? São elementos que poderiam formar um organismo. E então ela está já em um organismo vegetal com células, então já aprende processos celulares, alimentação, etc., respiração, fotossíntese e tudo mais. E ela vai aprendendo, ela vai sendo levada naquele reino, né,
Tem os devas ali, imaginamos numa outra dimensão, que é como se fosse um professor e as suas criancinhas, assim as essências vão aprendendo. E no mundo físico é a plantinha. É a plantinha, ela já tem mais desafios pela frente. Porque ela pode morrer, ela pode secar, ela pode sofrer com frio, ela pode sofrer com muito calor, com muito sol, né? Ela pode ser pisoteada. Ela já tem mais desafios que a pedra, não tinha que se preocupar muito com isso. Mas, então ela está vivendo ali e extraindo um aprendizado. Quando fecha o ciclo dessa primeira plantinha, extraiu esse aprendizado, ela vai nascer em outra plantinha. Quem sabe é um pouquinho mais desenvolvido, uma flor um pouquinho maior. Ela vai aprender o processo de fazer uma flor. Vai aprender o processo de criar o aroma de uma flor. Uma coisa incrível, né? Interessantíssimo. Vai aprender depois de vários ciclos de vegetal, ela vai chegar a ser, quem sabe, uma mangueira, uma árvore daquela magnitude e vai produzir frutos. E vai produzir frutos saborosos. Isso tudo a essência está aprendendo. Olha que coisa incrível. E então, fecha também esse ciclo da mangueira. Até que, né, chega um momento que ela terminou o processo do vegetal. O ciclo do reino vegetal, que a gente chama. É o conjunto, né, de todas as vidas de tipo vegetal. Não quer dizer que ela tem que ter passado por todas. Imagina quantos milhões são tipos de vegetais. Não por todos, mas vai passar por alguns, por vários. Desde o mais simples, um pouquinho mais elaborado, até os mais complexos. Né? Ela vai ter um caminho que vai passar por alguns, por vários, tá bom? Até que chega um momento também que ela qualifica, ela passa de ano do vegetal e vai entrar no reino animal. E vai nascer talvez como um bichinho pequenininho ali, uma minhoquinha, uma coisa bem simplesinha, porque é a primeira vez. E no animal, no reino animal, veja que ela já tem um movimento. Ela já tem que buscar comida. Porque, querendo ou não, no vegetal ela fica plantada ali, né? Literalmente. e a comida vem até ela. A água está na terra, os nutrientes estão na terra, a luz vem de cima, etc. Né? Já o animal tem que correr, tem que caçar, ele tem que se proteger, ele se move. Então eles ganham ali o aprendizado sobre o movimento. Interessantíssimo. E aprende a ter certa emoção também, né? Os animais também sentem. Então é muito interessante já todo o aprendizado. Imagina, antes era um processozinho da molécula, uma coisa bem elementar, e agora quão avançado já está esse aprendizado, que é já saber se alimentar, saber caçar, entender processos, proteger os filhos e tal, né? Até mesmo conquistar a fêmea. A gente vê no reino animal toda essa luta, esse trabalho que o macho tem para chamar a atenção da fêmea. Então todo esse instinto ele vai aprender com os seus devas, professores. Cada tipo de seres, né, ou de animais tem os seus devas ali, de vegetais também. Então ele vai nascer como um bichinho, depois um outro mais complexo, depois um outro, depois pode ser que tenha uma experiência com algum animal voador, um pássaro. Imagina que interessante que é já o aprendizado também. Até chegar, né, muitas vidas, né? Vamos entender assim. Então a essência vai ter dezenas, talvez centenas de vidas como animal. Ele vai ser um animalzinho, passar a vida inteira até morrer, vai nascer como outro animalzinho, vai passar a vida inteira até morrer, assimilando o aprendizado daquela vida. E aí, até chegar o momento de estar em um animal já bem mais complexo, mais evoluído, digamos. Um animal mais elevado nesse ciclo, nessa cadeia. Chega um momento, imagina um tigre, um leão, imagina um animal muito nobre, né? Chega até aquele ponto e aí essa essência finalmente vai qualificar, vai passar de ano de novo e vai passar do animal para o humano. Agora sim, pela primeira vez, ela vai nascer num organismo humano. Para pensar então. Todos nós, se estamos aqui como humanos, nossa essência aqui dentro
foi minerais, foi muitos vegetais e foi muitos animais, fazendo todo um processo de preparação para poder chegar aqui e conseguir dirigir essa vida humana. Imagina a complexidade dos processos biológicos e psicológicos aqui no ser humano. Mas falando nesse momento dos biológicos, imagina toda a complexidade do que é alimentação, do que é reprodução, do que são as transformações metabólicas, químicas, digestivas. É incrível, né? Cérebro, sistema nervoso. E então, a essência, como ela teve uma preparação nos outros reinos, ela vai poder agora chegar ao reino humano. E o reino humano, ele é muito parecido com o animal, de certo modo. Tem o movimento, tem a reprodução, tem várias funções parecidas. Mas tem algo novo, que é a razão e o livre-arbítrio. Aí você vai ver escrito ali em cima, tá pequenininho, mas você vai enxergar livre-arbítrio e razão. Ela recebe a faculdade do pensar. E aí ela pode escolher as coisas. Que o animal, de certo modo, ele segue o seu instinto como um filho que segue tudo que a mãe fala. Ele obedece aos seus instintos. O animal não tem tanto poder de decisão ou de análise para decidir outras coisas como nós, como ser humano. Ele não tem, ele não sabe, ele tem consciência, mas ele está dentro de uma realidade do instinto dele. Já o ser humano tem possibilidades infinitas com a razão e o pensar. Então nós recebemos isso, o intelecto. E aí começa uma jornada interessantíssima, incrível, desse ser humano. Ele é ingênuo. Vejamos, ele não tem ego. O ser humano é esse aí, que acabou de vir do reino animal. Ele é inocentão, ele é que nem uma criança, assim, muito pura. Sabe, às vezes uma pessoa que já é jovem, já é quase adulto, mas ele ainda é bem ingênuo, bem inocentão, quase uma criança. Então, nesse exemplo, ele é assim, ele é parecido. Ele não tem ego, não tem maldade, então, digamos que é fácil de enganar ele. Nos primeiros momentos, ele tem várias existências onde ninguém tem ego. Porque é uma humanidade superior, como a gente fala da época do Éden, paradisíaca. Então, nessa primeira etapa, as primeiras existências são uma maravilha. Ele vai aprendendo processos, ele aprende a se organizar na vida, ele aprende a trabalhar, ele aprende a ajudar, ele aprende a comer, ele aprende a música, ele aprende algum exercício físico, ele aprende questões da casa, da construção, da caça, da sociedade, ele aprende a ajudar os demais, ele aprende a dividir as coisas, a caçar, a pescar, quer dizer, etc. Ele aprende uma série de coisas, cultivar, né, o plantio, ele aprende a trabalhar a terra, ele aprende uma série de funções da vida, aprende o amor, os tratos com as pessoas e tal. Bonito, ele está tendo uma experiência maravilhosa numa sociedade que vive em harmonia. Perfeito. Só que aí ele vai morrer, vai nascer mais adiante, vai ter outra experiência. Tudo é cíclico, né? Ele morre e nasce em outra experiência, morre e nasce em outra experiência. Até que chega um momento que essa humanidade forma ego. Porque como eles têm uma certa ingenuidade, eles têm uma bondade muito grande, mas eles não estão acostumados com o mal. Nem mesmo tendo tido várias existências, né? Que ele vive num lugar onde ninguém mente, ninguém engana, ninguém rouba. Então existe uma confiança total, ele não sabe. Ele tem uma pureza e ele é, digamos, frágil ante a maldade. Aí chega um momento em que, com o livre-arbítrio, com a razão, esse ser humano vai desrespeitando leis divinas, isso nós vamos estudar em mais detalhes, mas ele vai se afastando do espiritual pouco a pouco e vai se prendendo à matéria. Ele não tem tanta clareza dessas coisas e ele acaba inocentemente se enganando, errando. Então é aí que Adão e Eva saem do paraíso e ele acaba formando o ego. Ele começa a formar o egoísmo.
ele começa a formar o medo. Ele começa a formar o meu, eu não vou dar porque é meu, vou ter menos se eu der. Ele começa a formar os ciúmes, ele começa a formar a inveja, começa a formar preguiça, começa a formar gula, começa a formar a ira, o orgulho, a luxúria e a ambição, pouco a pouco. Então esse ser humano vai se complicando, vamos acelerar porque nós já não temos muito tempo. Então esse ser humano vai complicando a vida dele. Ele podia ser feliz com pouca coisa, porque ele tinha um coração preenchido com os valores da sua essência. Mas ao longo do tempo que ele vai dando mais valor ao material, ele vai dando mais valor ao sensorial, ele vai pouco a pouco abandonando o espiritual, seus valores, suas virtudes e o que existia no seu coração, e vai dando mais valor ao que existe no mundo de fora, ao sabor, à riqueza, ao poder, aos prazeres. Vai cedendo, ele vai perdendo o controle desse mundo humano e vai cedendo, e o ego vai formando preguiça, vai formando egoísmo, ambição, etc, etc. Entende? Tudo tranquilo até aí? É lógico que isso vai abrir para muitas perguntas. Algumas nós vamos hoje mesmo aqui na nossa parte da tutoria resolver, mas outras talvez vão ser resolvidas com os temas que vão vir depois. Como eu falei, eles se complementam. Muito bem, então chegando, vamos avançando, e vamos vendo que esse ser humano vai começando a decair. Ele já teve uma série de existências com pura essência, ele foi formando o ego e foi começando a se complicar, foi começando a piorar na sua maneira ética de ser. Vemos ali, diz, 108 existências. Esse número é importante. São 108 vidas que a natureza e Deus dão para essa essência, desde o início ali do animal até o fim do ciclo ali, de toda essa parte em cima que diz humano. 108 vidas. Diz Samael que isso é muito simbólico. 108 contas do colar do Buda. O 108 não é do nada que está aí. O 1 mais 8 é 9, e 9 representa o homem. Tem uma série de símbolos que mais adiante também a gente pode estudar. Mas nesse momento não importa tanto. Importa entender o processo. São 108 vidas e ele vai a cada vida aprender um pouco, mas chega um momento que o ego aprisiona aquela consciência. Você que está acompanhando o curso já está nesse nível, você já deve ter visto, analisado como o ego é o responsável pela maldade, ele é o responsável pelas guerras, pelos conflitos, pelos divórcios, pelos roubos, pelos assassinatos, pela agressividade. Ele é responsável pelas divisões, pela opressão dos mais fracos, pela escravização de pessoas, pela manipulação de pessoas. Quer dizer, o ego foi o que criou a maldade e todos os problemas na humanidade. Isso não existia. Então isso foi cada vez mais se fortalecendo. Se fortalecendo. Sabe o que nós podemos dizer? Utilizando ali as nossas duas leis principais desse tema, evolução e involução, esse ser humano começou a evoluir. Ele já chegou no topo do ciclo ali e começou a decair. E aí ele vai se complicando mais. Ele morre naquela vida e na outra ele nasce já com mais problemas. Porque ele está recebendo um resultado da vida anterior. Como na vida anterior ele já fez maldades para as pessoas, ele já nasce com problemas. Ele nasce com alguma dificuldade. Ele tem mais dificuldades na vida. As coisas já não dão muito certo para ele, e isso é de acordo com a lei, porque ele recebe o que ele merece. Então, quanto mais ego e mais problema, mais isso vai piorando a condição total de vida dele. Isso a gente vai estudar bem na lição número 16.
certo? Então, por isso que nós vemos a humanidade hoje como está. Eu pergunto, que nível já de força chegou o ego de hoje? Como existe agressividade, maldade, brigas, conflitos, guerras, disputas de poder, preconceito, racismo. Quanto existe hoje dessas coisas? Quanto? Falta de respeito à liberdade alheia. Nós temos que respeitar a liberdade do outro, de pensar como quiser, de ser como quiser. Isso é da essência. A essência não é ditadora, né? Ela não obriga ninguém a aceitar a sua forma de ser. Deixa o outro ser da forma dele e eu sou da minha, não tem problema, né? Então, nós fomos perdendo isso. E por isso a nossa sociedade hoje em dia está em decadência, está evoluindo. E dizemos isso com todo respeito, não queremos ofender nem atacar ninguém, é um estudo para a gente poder entender a situação. Não estamos falando de nenhuma pessoa específica, né? É geral, é um estudo da situação em geral. E a gente precisa entender a situação para a gente poder ver o que nós fazemos, como conduzimos a nossa vida. Né? É um estudo da existência. É assim. Então chega aquele ponto ali em que, olha que interessante, a própria natureza vai pôr um fim no ego. A natureza vai eliminar o ego. A natureza vai eliminar a maldade. Porque tudo é um ciclo. Quando termina 108 existências, chega um momento em que a natureza vai acabar com esse ego num processo que se chama involução. Essa essência, né, cheia de ego, que está dentro de um corpo humano, vai ingressar naquilo que chamamos as regiões inferiores da natureza. O reino mineral submergido, dimensões que estão para baixo da terra. Outras dimensões, não adianta escavar e procurar. Está em outras dimensões. Mas existem regiões submergidas. Como talvez você tenha ouvido falar da Divina Comédia, de Dante Alighieri, um escritor clássico, né, italiano, e que ele fala que teve uma experiência e desceu no centro da Terra, né, não lá no centro, ele foi descendo, né, entrando na camada da Terra, descendo nível por nível, e foi encontrando que a Terra estava povoada, e que encontrou personagens, inclusive personagens famosos, pessoas que estavam ali, e ele descobriu que aquilo ali era um inferno. É incrível esse livro. E então, se analisamos essa palavra inferno, vamos ver que ela vem do inferior. Regiões inferiores. Nós preferimos utilizar esse termo, regiões inferiores da natureza e do planeta, do que o termo inferno, porque ele é muito pesado, assim, já por uma cultura religiosa, né? Então, o que acontece? Vejamos como um processo natural do planeta e da vida. As essências evoluíram subindo e elas vão ter que evoluir descendo, e que é parte, é o ciclo da vida. E ali o ego vai ser desintegrado. Ali o que acontece? Ó? Morre a pessoa, né? Quando morre a 108, né? A pessoa, a 108ª pessoa, porque uma essência teve 108 pessoas. Quando termina a vida da última, a essência com o ego ingressa no reino mineral, e onde ela vai passar por um processo parecido ao que ela passou na subida. Ali chamamos animaloide, quer dizer que ela vai passar por estados semelhantes ao do animal, só que descendendo, já sofrendo naquele processo e eliminando o ego. Ela está nas dimensões inferiores. De repente, ela vai passar um tempão, como animal lá. Depois ela passa como se ela fosse um vegetal. Na verdade, não é que ela é um vegetal, não é que ela é um animal, mas ela se sente como.
um animal se sente como um vegetal, ela vai perdendo sua mobilidade, vai perdendo aquela liberdade que ela foi ganhando na subida. Ela vai perdendo de novo até ela chegar num estado fóssil. Talvez é um pouco difícil da gente visualizar o que são esses estados, mas ela vai vivendo um estado animalesco, um estado instintivo. Se ela tinha razão no humano, ela vai perdendo a razão ali, nessa desintegração, e vai sendo puramente instintiva. Mas não o instintivo normal que era o animal do lado de cá. O instintivo já degenerado, o instintivo brutal, né? Desequilibrado, descontrolado completamente. Depois disso, ela vai entrando no vegetal, que até os movimentos ela vai perdendo. E não é o vegetal positivo, é um vegetal, estados vegetais negativos já de falta de movimento, de sofrimento, né, de prisão, digamos. Até chegar no estado fóssil, que Samael fala, do mineral onde ela sofre mais ainda e não consegue fazer quase nada, e ela vai desintegrando o ego como um todo. Então quer dizer que a coisa vai ficando mais pesada, mais densa, porque do animal para o vegetal para o mineral. O mineral é a pedra, é o mais denso, né? E isso, por difícil, por terrível que seja, é por amor. A natureza está eliminando o ego dos seus filhos. Olha que interessante. Porque ele não eliminou por si mesmo. Ele não eliminou o ego. Ele teve uma experiência e ele chega cheio de maldade no final. Ele chega cheio de ego, cheio de defeitos, com a consciência totalmente aprisionada. Então, a natureza tem que resolver esse problema para ele. Falando da essência, né? A essência ficou com problema. E a natureza vai mandar ele através do animaloide, vegetaloide e mineraloide. E tem um ponto interessante também, que antes dele entrar no reino mineral, né, quando terminou a 108, pode ser que ele chegue a ter existências ainda dentro de animais no físico. No mundo físico mesmo, como uma preparação para entrar lá embaixo. Às vezes ele vive uma ou mais vidas num macaco, num cavalo, num porco, num cachorro. Pode ser que aquela essência viva dentro de um animal como preparação, é o preâmbulo para o que vai acontecer depois, porque ele está se animalizando. Então vamos analisar do ponto de vista conceitual da coisa. Como as pessoas vão se animalizando? Ainda estando no corpo físico de pessoa, ela já vai agindo mais como animal. Ela é mais instintiva, ela é mais escrava dos prazeres, dos impulsos sexuais, da preguiça, da gula, né? Ela da agressividade, do egoísmo. Ela é escrava dos seus instintos e desses impulsos. Ela não permite que a razão, a lucidez, o bom senso ordenem, comandem essa parte animal, né? Ela vai se fazendo escrava da parte animal e colocando a razão para justificar a parte animal em vez de dominar a parte animal. Uma mente que justifica o ego. Veja que problema. Então, ela acaba, pode ser, como eu disse, pode ser que tenha uma vida dentro de algum animal, outro como preparação, e acaba entrando em si no reino mineral submergido, os infernos da natureza. Incrível. E ali vai evoluir até chegar lá embaixo. Vai passar por muitas existências, entre aspas, né? Comparável à subida, e vai chegar lá embaixo até o momento que terminou. Acabou. Morreu o último ego. Morreu totalmente o ego e ela ficou 100% de essência. A essência agora vai começar um novo ciclo pelo mineral de novo. E para ela é uma alegria incrível. Ela vai nascer de novo num mineralzinho, vai começar tudo de novo. Mas sem ego. E vai passar milhares de anos até que ela vai ter a oportunidade de ser um humano de novo. E esse humano vai começar outra jornada. Talvez agora um pouco mais maduro. Ele vai ter um melhor comportamento. Não vai se deixar levar tão fácil pelas más influências.
mas ele acaba formando ego de novo. E se forma ego de novo, chega até lá no final da 108, ele vai evoluir de novo. Veja que situação. É terrível, mas é como Samael nos ensina, e se a gente for analisar, tem uma lógica incrível. Então, isso tem um limite de 3.000 vezes que pode se dar. Pode acontecer de novo, de novo, de novo, de novo. Para nós, a gente não consegue nem imaginar, porque o tempo é tão exorbitante, tão extenso, mas nos ensina Samael que é assim, que tá. Essa é uma lei da criação do universo, isso acontece há tempos que a gente não consegue nem expressar em números aqui. São ciclos da natureza, certo? E então aí é que vem o interessante da coisa para nós, que é concluir isso aqui, ó. A evolução não libera ninguém. Tem gente que acredita que, ao passar das existências, cada essência vai se tornando mais sábia até um dia que chegará à perfeição. Nós respeitamos essa linha, mas a gnose não concorda. Samael diz, esse é o dogma da evolução. O dogma da evolução é acreditar que basta ir tendo vidas e muitas vidas, que a gente vai se tornar sábio, amoroso, iluminado, desperto. E a gnose ensina que isso não é assim, porque a gente forma o ego, e o ego não vai nos levar a isso. O ego não melhora com o tempo. O ego, ou a gente elimina ele, ou a gente continua com esse problema pro resto da vida, e continua com esse problema para as outras vidas. Imagina. Um ego não morre de uma vida para outra, ele continua vivo. A pessoa nasce, no começo tem só a essência, né? Nos primeiros anos, daqui a pouco o ego vai entrando, e já é o mesmo ego da vida anterior. Se a gente não eliminar, ele vai continuar. Essa é a explicação. E então, a evolução e a involução não resolvem para que a essência desperte. Não resolvem para que a essência se autorrealize. Não resolvem. É necessário que a gente faça algo. Tem duas possibilidades, na verdade. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Se passaram esses 3.000 ciclos e a pessoa nunca eliminou o ego por si mesmo, a essência sempre terminava a 108 com o ego, e é a natureza que tinha que eliminar o ego para ela, ela vai voltar, quando termina o 3.000, aqui embaixo, né, a última vez que evoluiu, ela vai voltar para o absoluto, para o eterno Pai Cósmico, lá em cima de onde saiu. Vamos imaginar essa estrelinha ali seja a nossa essência, ó. Ela vai voltar para lá e vai viver feliz. Não é viver, né? Porque lá não é o sentido de uma vida. Mas ela vai se integrar de novo nesse eterno espiritual absoluto que é o Pai, e vai viver, né? Vai experimentar a extrema felicidade lá. Mas sem autorrealização, sem maestria, sem ter despertado sua consciência. Ela continua, de certo modo, sendo como uma criança. Essa essência. A gente vai falar, meu Deus, mas vivendo tantas vezes assim, passando por tantos ciclos, tantos corpos. Sim, mas ela sempre meio que deixou a vida levar ela. Ela sempre deixou as circunstâncias levarem ela. Ela não despertou essa capacidade de mandar em si mesmo, que é o despertar da consciência. Podemos dizer melhor? Não despertou a individualidade sagrada que é o seu ser. Então ela tem direito à felicidade eterna com o eterno Pai Cósmico comum depois de todos os ciclos. Mas ela não se autorrealizou. E ainda podemos dizer que foi muito dolorido, difícil ter que passar por tantas vezes o processo involutivo. Agora Samael nos ensina um caminho mais interessante, que é o caminho da revolução. O caminho da revolução, também chamado revolução da consciência, é quando a gente, ali dentro das 108 vidas, decidiu eliminar o ego por si mesmo. E então a gente já sai dessa roda de nascimentos e mortes.
quando elimina o ego 100%, sai desse processo, se liberta. E então a essência tem caminhos celestiais, que não é só um. Tem vários, digamos, funções que ela pode cumprir para a natureza. Nessa hierarquia celestial que existe, essa essência pode se tornar, por exemplo, um deva da natureza e ensinar os outros. Olha que interessante. Ou ela pode se tornar um mestre de outros, um guia espiritual, ou ela pode, talvez, se ela tiver já esse nível, regressar ao absoluto e já ficar lá. Ela pode viver no nirvana, ou em dimensões superiores, porque ela se libertou do mundo das 3 dimensões, do mundo tridimensional, do nascimento e morte, nascimento e morte. Nós estamos aqui, de certo modo, presos a isso. E ela se liberta. E ela pode experimentar os céus e viver onde tem muita coisa acontecendo. Dá a impressão que só aqui que tem a existência e o resto está tudo vazio, né? E não é. Tem muita coisa acontecendo, tem muitas regiões celestiais com seres, com lugares maravilhosos de amor, de sabedoria, que a gente poderia estar lá se a gente tivesse eliminado o ego. Então, quando fazemos a revolução da consciência, a gente cumpre com esse grande objetivo da existência, que é despertar, que é se tornar consciente, que é eliminar o falso, descobrir quem somos, que é voltar a Deus, que é o religare, que é permitir também que Deus venha aqui, é nós até Ele, Ele até nós, permitir que Deus é a nossa consciência, nossa alma dirijam essa pessoa, e então por isso teríamos direito, ou teremos direito, às regiões onde Ele tem direito. Veja que coisa fenomenal, incrível. Claro que isso não é uma obrigação para todos, né? Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para escolher. Por isso é que muita gente não vai querer. Muita gente não tem anelo, não tem pulso espiritual para isso. Ele quer viver só como uma pessoa humana mesmo. Mas muitos também têm esse impulso de um algo espiritual, de uma realização de tipo espiritual, e então seguem um caminho espiritual. E aqui Samael nos ensina as fórmulas, nos convida à revolução da consciência. E aí vamos lembrar dos 3 fatores da revolução da consciência. Primeiro, morrer, porque tem que eliminar o ego. Tem que eliminar, acredito que você já nesse ponto do curso tenha isso claro, eliminar orgulho, eliminar cobiça, eliminar ira. Isso ao longo dos estudos vai ficando cada vez mais claro, mas é necessário. Isso são aspectos anormais dentro da nossa psique, que aprisionam nossa inteligência da consciência. Então tem que eliminar o ego com técnicas e estudos que a gente vai entregando para poder libertar a essência. Tem que praticar o nascer, quer dizer, através das nossas energias criadoras, as nossas energias sexuais, que são as que podem criar. Existem exercícios que a gente faz de transmutação das energias que vão criar uma estrutura no nosso astral, no nosso mental, no nosso causal, uma estrutura superior, solar. A gente vai estudar isso mais adiante, não tenho pressa, mas é uma estrutura que pode receber aqui a nossa alma, nosso ser. Sem essa estrutura não seria possível. Dissemos em outras aulas, uma estrutura mental superior, uma estrutura emocional superior. Então, são corpos do ser. Criamos corpos para as outras dimensões para que o ser possa encarnar em nós. Então, o nascer é muito importante. A gente vai estudar essa disciplina da transmutação sexual mais adiante no curso. E aí, terceiro fator, o sacrifício pela humanidade, que é essa caridade universal por amor ao próximo, um compromisso da gente ajudar os outros para poder também ser ajudado. Esses 3 princípios sendo cumpridos simultaneamente, quer dizer, na nossa vida a gente começa a trabalhar nos 3, a gente vai nesse caminho que permite a revolução, permite se libertar do samsara,
dos ciclos, se libertar desse mundo que de certo modo nos aprisiona, certo? E então, lembrando das nossas práticas, que todas são parte disso, observador e observado, para a gente descobrir o que temos dentro, chave-sol, para a gente colocar nossa consciência ativa e desperta aqui e agora, não em outros lugares, não em outros tempos, né? Aqui e agora. Concentração é uma ferramenta poderosíssima que está em tudo, ela é necessária para meditação também, ela é necessária para tudo, né? Aí, o exercício retrospectivo que a gente vai observando a nossa vida, o nosso dia, os nossos eventos para descobrir o que aconteceu, precisa de concentração. As vocalizações dos mantras precisam de concentração. A Runa Fá, que a gente estudou, precisa de concentração. Então hoje, no nosso vídeo da prática, a gente vai estudar um pouquinho, praticar, né, a concentração. Bem, finalizando então nossa síntese da lição 3, nós fizemos uma breve recapitulação da lição 12, estudamos involução, evolução e revolução, falamos de leis da criação, nesse caso da metafísica, né, segundo a leitura da Gnose de Samael, lei da evolução, lei da involução, tudo nasce, cresce, se desenvolve, chega a um ponto que morre, decai, né, envelhece e morre, isso é normal para tudo, e no nosso processo a gente viu ali a roda do Sansara, que é o ciclo das existências, a essência de cada um de nós. Primeiro teve a experiência mineral para aprender certos aspectos, depois vegetal para aprender certos aspectos, depois animal para aprender certos aspectos, nós fomos certos animaizinhos, né? Depois fomos humanos com 108 oportunidades, aí ali que se forma o ego, porque é um processo inevitável, já que somos de certo modo inocentes e a gente acaba se confundindo, né? E acaba formando o ego nesse processo. E aí sempre vem um grande mensageiro, nos entrega fórmulas para a gente poder eliminar o ego, para a gente poder sair dessa situação problemática. Se a gente não sai, o que acontece? A gente passa pela involução, porque a natureza, por amor, vai ter que extrair o ego de nós, vai ter que nos limpar, nos purificar, né? E então passa de novo nos reinos, vai vivenciar estados animaloides, animalescos, estados vegetaloides, estados mineraloides, até chegar ao momento, né, de milhares de anos ali, muito duro, mas é um processo por amor necessário, até que o ego morre totalmente e vai iniciar um novo ciclo. Chegando lá em cima tem uma nova oportunidade. Vamos supor que dessa vez ele aproveite e decida então trabalhar a revolução, tem um impulso que vem do ser para ele fazer algo espiritual, e então ele vai praticar os 3 fatores da revolução da consciência, como Samael nos ensina, e vai eliminar o ego, criar a sua estrutura dos corpos e se sacrificar pela humanidade, e ali ele vai ter o despertar da consciência até chegar um momento que ele se liberta e ele tem acesso aos céus, às dimensões superiores, onde estão os anjos, arcanjos, os grandes sábios, e ela pode colaborar com a natureza ou com esses sábios em alguma função, certo? Então essa foi a síntese, as práticas a gente acabou de falar, né, que são fundamentos para tudo e que hoje nós vamos trabalhar a concentração no próximo vídeo da prática. Bem, pessoal, então finalizando, a gente deixa o convite para o próximo tema, próxima lição, o raio da morte. Aqui nós vamos estudar o que é o processo da morte, como se dá, o que acontece depois, para onde vai a essência e etc. Então vai se complementar com o tema que nós estudamos hoje, porque a gente falou de 108 existências, aí nós vamos olhar mais o detalhe que existe cada vez que morre cada uma dessas 108 pessoas, o que acontece. Certo? Então, nos vemos no vídeo da prática daqui a pouco. Agradecemos a atenção.